Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou estar resolvendo uma questão envolvendo geometria plana e também números proporcionais. O que eu achei interessante dessa questão que estaremos resolvendo é que nós vamos calcular a área de um triângulo por uma fórmula diferente da que a maioria das pessoas conhece. A maioria das pessoas conhece a fórmula para calcular a área de um triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2. Então, geralmente nas questões são dadas a base, a altura, aí basta você multiplicar e depois dividir por 2. Mas a pergunta fica, e se o triângulo ele não der a base, ele der apenas os três lados do triângulo, como você pode calcular? Bom, nesse momento, então, quando você tem os três lados do triângulo, ou tem como calcular ele, como é o caso dessa questão, e você quer determinar a área dele, você deve utilizar a fórmula chamada de fórmula de Heron ou então fórmula de Herão. E aí eu já deixo a primeira dica, então, que toda vez em que for dado um triângulo qualquer, não precisa ser um obtuso, um triângulo retângulo, um triângulo acutângulo, não precisa, pode ser um triângulo qualquer, em que os seus lados são conhecidos e se pede a área do triângulo, então nós vamos utilizar a fórmula de Heron. E o que diz essa fórmula? Bom, para que calcular a área de um triângulo qualquer, basta nós conhecermos, né, os seus lados e o seu semiperímetro. O que é o semiperímetro, pessoal? Primeiro, o perímetro é a soma dos lados de qualquer figura. Então, se você tem um quadrado, que é o perímetro dele, basta você somar os quatro lados, aí você vai ter o perímetro. Se for um trapézio, igualmente, soma os quatro lados e também você vai ter o perímetro. E no caso de um triângulo ou de um pentágono, tanto faz, a definição de perímetro não muda. É como se a definição continua a mesma, que é a soma dos lados. Agora, quando nós queremos o semiperímetro, então nós somamos os lados e em seguida dividimos por 2. Então é a metade da soma dos lados, a metade do perímetro. Tudo bem, pessoal? E aí, agora se nós tivermos os lados, consequentemente nós vamos ter o perímetro. E aí, para acharmos o semiperímetro, basta nós dividirmos por 2. E a fórmula de Heron, como é que ela determina para calcular a área? A área vai ser a raiz quadrada do produto entre o semiperímetro vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Então, observe aqui, para calcular a área, a partir da fórmula de Heron ou Herão, basta você ter os lados do triângulo. Por quê? Porque o semiperímetro você, repito, soma os três lados e divide por 2. Aí joga aqui nessa fórmula e aí você então calcula a área aqui representada por essa letra A. Certo, pessoal? E o que diz a questão? Vamos então a ela. Os lados de um triângulo escaleno são proporcionais a 3, 4 e 5. Sabendo que o perímetro deste triângulo mede 120 metros, qual a área em metros quadrados desta figura? Então, observe, vamos primeiro interpretar a questão para nós podermos resolver. O que nos é dado nessa questão? Primeiro, ele não dá as dimensões dos lados do triângulo, mas ele diz que esses lados eles são proporcionais a 3, 4 e 5. Ele diz ainda no comando da questão que a soma dos lados, ou seja, o perímetro, mede 120 metros. Aí ele pergunta qual é a área. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, pessoal, vamos dizer aqui que os lados do triângulo eles sejam A, B e C. Então, eu não sei quais são, mas eu vou chamar aqui de A, B e C. Como o perímetro, quer dizer, a soma dos lados é 120 metros, então nós temos o quê? Que A mais B mais C é igual a 120, tá? Então, quer dizer, aqui eu tenho o perímetro, que é a soma dos lados. A mais B mais C é igual a 120. E os valores de A, B e C, que são as medidas dos lados, eles são proporcionais a 3, 4 e 5. Então, quer dizer que a razão entre cada um deles, na ordem aqui, é proporcional à razão entre essa sucessão aqui. Então, o primeiro daqui é proporcional ao primeiro daqui,
o primeiro daqui é proporcional ao primeiro daqui e assim vai. Então, ficaria A está para 3, assim como B está para 4, assim como C está para 5. Então, eu tenho aqui essa razão. Então, observe agora que eu tenho aqui duas igualdades. Primeiro, A mais B mais C é igual a 120, e eu tenho aqui a igualdade entre essas razões aqui que foram formadas a partir da proporcionalidade entre a medida dos lados e os números 3, 4 e 5. Tudo bem? E aí, como é que nós vamos encontrar, então, os valores de A, B e C? Vamos lá. Utilizando a propriedade da proporção. Existe uma propriedade da proporção que diz o seguinte, pessoal, que diz que, dada uma sucessão aqui de razões, dada aqui uma igualdade de razões, eu tenho aqui a razão A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. Então, se eu tiver uma igualdade de razões, no caso aqui entre três razões, o que eu posso fazer? Somando todos os de cima, que são os antecedentes, ficaria A mais B mais C, está para a soma de todos os de baixos, D mais E mais F, assim como aí podemos repetir, ó, que A está para D, B está para E e C está para F. Tá? Então, a partir dessa propriedade, que eu acho que você já conhece, porque é uma propriedade muito útil para quem vai fazer prova de concurso e também do Enem, então é muito importante você conhecer essa propriedade. Se você não conhece, você pode deixar nos comentários aqui para que eu dê uma aula sobre todas as propriedades, as principais propriedades da proporção, aí você vai entender melhor, tudo bem? Mas dada essa propriedade aqui, nós vamos aplicar então aqui. Então, nós vamos ter, utilizando essa propriedade, que A mais B mais C, eu estou somando os antecedentes daqui, vai estar para a soma dos de baixo, 3, 4 e 5, assim como A está para 3, B está para 4 e C está para 5. Mas aí, pessoal, o que nós temos ainda? Eu tenho aqui esse A mais B mais C, ele é quem, pessoal? Nós calculamos bem aqui, ó. É o perímetro, né? Então, aqui eu vou ter que esse A mais B mais C é 120. E 3 mais 4 mais 5 dá 12. Daí, então, eu tenho que aqui vai ficar 120 está para 12, quer dizer, a soma dos de cima é 120 e a soma dos de baixo, aqui do consequente, é 12. Assim como A está para 3, B está para 4 e C está para 5. 120 dividindo por 12 dá quanto? Dá 10. Então, aqui vai ficar 10 é igual a está para 3, B está para 4 e C está para 5. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, tranquilo para chegar até aqui, né? Então, você tem que entender, na verdade, essa interpretação para chegar até bem aqui. Agora, eu tenho aqui uma igualdade entre várias razões. E como é que eu calculo o valor de A, B e C? Basta agora eu igualar cada um dessas razões aqui em que tem um termo desconhecido, no caso o A, o B e o C, com esse valor aqui, que é 10. Então, como é que ficaria aqui? Daí nós temos que 10, no caso aqui, ó, 10 é igual a A sobre 3. Então, o A vai ser 10 vezes 3, porque 10 é igual a A sobre 3, que foi que eu peguei? Esse 10 aqui e essa primeira razão, A sobre 3. Ou A está para 3. E aí eu multiplico o produto dos meios com os extremos, vai ficar A vezes 1, aqui tem 1, né? A vezes 1 é A. 10 vezes 3, 30. Pronto, achei o primeiro lado, 30. Igualmente para achar o B. Então eu tenho que 10 é igual a B sobre 4. E o B vai ser 10 vezes 4, que dá 40. E o C, pessoal? Agora eu vou pegar essa razão aqui, ó. Vai ficar 10 é igual a C, como está para 5. 6 sobre 5. E aí o C vai ser 10 vezes 5, que dá 50. Então, o que foi que eu calculei aqui? O valor de A, de B e de C. Ou seja, os valores das medidas dos lados do triângulo. Então, a medida dos lados do triângulo são 30, 40 e 50. Mas não é isso que ele pede. O que ele pede, na verdade, é a área. Aqui, ó, qual a área em metros quadrados desta figura. Então, ele pede a área. E como é que nós calculamos a área? Vamos avançando aqui, ó. Bom,
Olha lá. Com isso, os lados desse triângulo, como nós falamos, né? Eles medem 30, 40 e 50 metros. Então, tanto é que se eu somar aqui, que é o perímetro, né, os lados, vou ter 50 mais 40, 90. 90 mais 30, 120, que bate com o que está aqui no comando da questão. Então, os lados eu já tenho. E agora, pessoal, para calcular a área. Quando for dado os 3 lados do triângulo e for pedido a área dele, você pode utilizar a fórmula de Heron, que foi a que eu falei no início aqui dessa videoaula. Então, a área vai ser igual ao semiperímetro multiplicado aqui a diferença entre os lados. Certo? E o P, ele é o semiperímetro, a metade do perímetro. Então, vou somar aqui A mais B mais C dividido por 2. Isso aqui dá 120, né? Nós vimos. Dividido por 2, que vai dar 60. Então, esse Pzinho aqui da fórmula vai ser 60. E aí, pessoal? Agora vamos continuar. A vai ser igual a P vezes P menos A, P menos B, P menos C. Aí, substituindo os valores, porque eu tenho as medidas de A, B e C, eu também tenho o P. Aí vai ficar 60, 60 menos 30, 60 menos 40 e 60 menos 50. Então, vamos lá. Vai ficar 60, 60 menos 30 é 30, 60 menos 40 é 20, 60 menos 50 é 10. Por que eu coloquei com cor diferente aqui, pessoal? Porque se eu multiplicar esse vermelho com esse daqui, vai dar 600. Se eu multiplicar 30 por 20, dá 600. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 600 ao quadrado. Ah, mas se eu quiser multiplicar tudo, você vai multiplicar, não tem problema. Entendeu? Não vai ter problema nenhum. Você vai multiplicar e vai dar também um número grande lá. Só que aqui o bacana é que você resolve com números menores, tá? Mas se você quiser multiplicar tudo aqui, não tem problema. Vai dar um número grande, aí você multiplica e depois calcula a raiz quadrada dele, que vai dar aqui 600. 600 o que, pessoal? Metro quadrado. Então a resposta correta aqui é a letra C. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Como eu falei, essa questão eu achei muito interessante porque ela trata de números proporcionais e também da área de um triângulo, no qual não foi dado a base, só foram dados lados. E aí, dessa forma, você vai calcular utilizando essa fórmula aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso ainda surja alguma dúvida no decorrer da resolução, deixe nos comentários para que eu possa te ajudar. Até a próxima, pessoal.